No segundo livro das Crônicas, quase que eu falo cartas, hein? Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, segunda Crônicas, capítulo 32. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Eu estou falando Bíblia, não estou falando telefone não, Bíblia mesmo. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Nada contra, irmão, você acessar a sua Bíblia aí no telefone, nada contra, sem problema nenhum, mas eu prefiro ficar com o papel, com a palavra de Deus no papel. Não deixe de ser palavra no seu telefone, mas eu prefiro usar no papel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Você vai ler comigo o versículo de 1 a 6. Depois vamos pular para o versículo 16. Aí vamos até o final desse capítulo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Obrigado, Zé Carlos. O tema da mensagem: estratégias dos céus contra cartas do inferno. Estratégias dos céus contra cartas do inferno. Assim diz o texto: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, em outra versão diz seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou, edificou todo o muro, quebrado até as torres, e se levantou o outro muro para fora, e fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se para si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem espanteis, por causa da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior porque há um maior conosco do que o que está com ele. Agora você pula, por favor, para o versículo 16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemarem do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para que atemorizassem e perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Eu vou repetir esse versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto em terra, entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas e mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém
da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de todo o que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Que Deus nos fale por sua palavra nesta manhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto conta a história, ou uma parte da história do rei Ezequias, um dos reis de Judá. E a biografia de Ezequias diz que ele foi um bom rei, apesar de ter vivido aquele momento lá em que ele teve uma lepra e ele recebeu a visita de Isaías, o profeta, esse mesmo aqui, que está aqui no versículo 20. E ele então orou ao Senhor, colocou a sua cabeça na parede, orou ao Senhor, o Senhor o curou da sua lepra. Apesar desse momento em que ele tem a lepra e Deus o cura porque ele se voltou para o Senhor, a biografia de Ezequias é uma boa biografia. Foi um bom rei. Seu pai foi um péssimo rei, mas ele foi um bom rei, o rei em Judá. E esse fato acontece por volta de 722 a.C. E nesse tempo, paralelamente ao tempo do reinado do rei Ezequias, reinava na Síria o rei Senaqueribe. E a Síria, nesse tempo, meus irmãos, já estava avançada em conquista. Eles já haviam conquistado grande parte da Palestina. Os filisteus já haviam caído, os amonitas, os moabitas, e faltava ou restava simplesmente Judá. Então o que o rei Senaqueribe vai fazer? Ele vai cercar Judá. Ele vai cercar para tirar todas as resistências de Judá, para depois invadir e tomar Judá, assim como ele já tinha tomado os outros povos. Imaginem aí em seu coração como é que ficou o povo de Judá cercado por Senaqueribe e os seus varões, seus valentes. Como é que eles ficaram? Eles não tinham como sair, não tinham como avançar. Então eles ficaram cercados. Não bastasse tudo isso, o povo cercado, o povo sitiado, Senaqueribe fazia afrontas todos os dias. Muito embora o texto não traz algumas informações, mas a história diz que as afrontas de Senaqueribe, elas eram diárias. Assim, meus irmãos, como faz o inimigo. Ele tenta nos cercar, ele tenta rodear, a Bíblia diz assim, né? Tiago diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo tem como uma das suas armas do mal exatamente a afronta, a intimidação. Exatamente o que está acontecendo aqui. Senaqueribe está dia após dia afrontando, intimidando Judá para tirar as forças, minar as forças de Judá e assim entrar em conquistar o território de Jerusalém. A exemplo do que faz Senaqueribe contra Jerusalém, é o que faz Satanás, irmãos. Dia após dia ele tenta cercar e nos intimidar para fazer com que a gente perca as nossas forças. Interessante que quando isso acontece, o medo toma conta de quem não tem a sua vida no altar, de quem realmente não está perto de Deus. A intenção do diabo é avançar, intimidar, afrontar, para que assim o medo comece a tomar conta da alma da pessoa, tomar conta do povo de Deus. E com o medo fica fácil do inimigo avançar, porque o medo, ele faz algo interessante. O medo faz com que a gente não pense. A nossa capacidade intelectiva, ela fica prejudicada. E por fim,
o medo faz com que a fé não seja colocada em prática. Agora preste atenção. Uma pessoa com medo, o inimigo avançando, intimidando. O medo faz com que a mente não processe os pensamentos e a fé não seja colocada em prática. Aí é fácil do inimigo entrar, conquistar, dominar. Era exatamente o que Senaqueribe está fazendo aqui com o rei Ezequias e Judá. Essa é a arma de Satanás, é uma das suas armas. Mas nesta manhã, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías, o Deus da igreja, o nosso Deus, Ele está nos dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vou repetir, isso está aqui no texto, meus irmãos, e é repetido no Novo Testamento. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que coisa interessante. Deus, Ele está em nós, Ele está fora da trincheira do inimigo. Ou seja, o inimigo está cercado. Na verdade, não é o povo de Deus que está cercado. Na verdade, é o inimigo que está cercado. Como assim? Porque Deus está dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. O inimigo está ao nosso derredor. E Deus está acima de nós. E Deus está nos cercando. Então, na verdade, é Ele que está cercado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem. As circunstâncias em que acontece esse ataque. O texto diz assim: depois dessas coisas. Eu gosto quando a Bíblia apresenta esse advérbio de tempo, depois. Depois dessas coisas. Significa dizer que o capítulo anterior tem uma importância, uma relevância enorme. Ele precisa ser olhado com carinho. Você está comigo? Diga amém. Amém, amados? Está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Amém? Seu telefone é acessado no texto bíblico? Amém? Vou dar essa colher de chá para você. Sua Bíblia está aberta? Diga amém. Amém. Seu telefone está acessado no texto bíblico? Amém? Então vamos comigo. Depois dessas coisas. Isso quer dizer que o capítulo anterior precisa estar aqui no contexto. Ou seja, no capítulo anterior tem algo aqui poderoso. O que acontece no capítulo anterior? Depois você lê em casa, não precisa ser aqui. O que o rei Ezequias vai fazer? O rei Ezequias, irmão, vai promover uma santificação em Israel. Ele vai promover uma santificação em Israel. E aqui tem uma outra palavra aqui no próprio versículo 1. Ele vai ter atos de fidelidade. Ou seja, Ezequias está levando o povo a um processo de santificação. O que é o processo de santificação? O processo de santificação é quando sai de dentro de nós aquilo que é da carne, aquilo que é do homem, do pecado, e pelo Espírito Santo a gente vai se aproximando de Deus. A gente começa a ter experiências novas e profundas com Deus pela santificação. A gente vai se limpando. E para ser bem claro na origem da palavra, a gente vai cada vez mais se pertencendo a Deus. Porque santificação nada mais é do que pertencer a Deus, a Ele, ser separado para Ele. Então, se você ler o capítulo 31, você vai ver que, por exemplo, o rei Ezequias vai limpar o templo. O seu pai, ele sujou o templo. Ele colocou deuses no templo. Ele limpa o templo. Sabe o que ele faz ainda? Ele estabelece os levitas para trabalhar nos seus turnos. Ou seja, ele traz de volta o sentido do serviço, da adoração. E deixa eu dizer, eu abri um parênteses aqui: adoração não é música, tá bom? Adoração não é música. Adoração nada mais é do que vida com Deus.
Serviço a Deus. Serviço a Deus pela própria vida. E o que Ezequias faz? Ele estabelece a adoração, o serviço na casa de Deus. O povo estava santificado. Agora dá para a gente entender por que o inimigo está avançando. Dá para entender quando você está num processo de santificação, aí o inimigo vai avançar contra você. Porque, meu irmão, o inimigo ele vai fazer muito pouco com quem pertence a ele ou com quem não tem uma vida com Deus. Até porque se o inimigo mexer um pouquinho com o crente vai para o joelho e vai orar. E quando o crente vai para o joelho orar, aí o crente vai se arrepender do pecado, vai buscar a Deus, aí vai entrar em guerra. Mas quando o crente entra num processo de santificação, de fidelidade a Deus, o inimigo levanta com força. É isso que está acontecendo aqui nesse contexto histórico. Senaqueribe está avançando contra Judá, porque o rei Ezequias acabou de ter um processo de santificação com o povo. Levou o povo para a casa de Deus, levou o povo para adoração, para oração, para a palavra. Aí é guerra, irmãos. Então, se a igreja resolver ir para a palavra, para a oração, para a santificação, para a busca, para o serviço, aí é guerra, irmão. Porque o inimigo vai avançar, tentar nos impedir, nos intimidando. Aí eu fico com a frase do pastor Fernando Brandão, que é o diretor da nossa Junta de Missões Nacionais: nós vamos parar ou nós vamos avançar? Sabe, o rei Ezequias tentou fazer alguma coisa. E eu entendo que ele é rei, ele é um monarca. E como um bom monarca, um bom rei, ele sabia o que significava acordo. E se você ler os versículos posteriores ao 7, você vai perceber. Ele enviou à Síria um homem chamado Laquis. Ele tenta oferecer alguns talentos de prata para que o rei da Síria pudesse dar uma recuada. Mas não adiantou. E eu entendo, e eu vejo que são decisões humanas. E decisões humanas não vão segurar o inimigo. Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades, com a nossa própria habilidade, com os nossos talentos, para tentar fazer alguma coisa para aplacar a ira do inimigo. Não vai adiantar. O que faz o inimigo perder, o que faz o inimigo correr, o que faz o inimigo ser derrotado, não são as nossas forças. As nossas armas, elas são naturais. E para vencer o inimigo, não adianta a arma natural. O que faz o inimigo recuar, perder, o que faz o inimigo ser derrotado são armas espirituais. E as armas espirituais, elas não estão diante dos nossos olhos. As armas espirituais, elas estão dentro de nós. Aí o que o rei Ezequias vai fazer? Melhor, o que o rei Senaqueribe vai fazer? Ele vai escrever cartas. Ele vai enviar cartas. E essas cartas são cartas intimidatórias. Olha a estratégia. Ele ainda não pode entrar. Ele não tem a convicção de que está seguro para entrar e conquistar Judá. Ele coloca cartas intimidatórias. E o teor dessa carta está aqui no texto. Essa carta, o rei Ezequias está colocando o seu poder, a sua capacidade de conquista. O reino da Síria era um reino cruel. Eles eram capazes de matar as pessoas, degolar as pessoas, decapitar as pessoas e pendurá-las nos muros. Eles não tinham piedade para com o inimigo. E assim o rei Ezequias escreve cartas. Versículo 17, escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele.
Assim como os deuses das nações das terras não livraram o povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Carta intimidatória. O erro mortal de Senaqueribe foi blasfemar contra Deus e menosprezar o seu povo. Afrontar Deus e menosprezar o povo dele. Quando uma pessoa afronta Deus e menospreza o povo dele, esse alguém está fadado ao fracasso, à derrota e, por que não dizer, à própria morte. Agora vamos entrar na mensagem, e eu prometo ser rápido. Quais estratégias do céu para vencer as cartas do inferno? Quais as estratégias do céu para vencer cartas do inferno? Ou palavras infernais? Porque essas cartas, elas são palavras infernais. E você sabe que palavras têm poder. Assim nos diz Tiago. Quais as estratégias do céu para vencer palavras infernais? Número 1, não lute sozinho. Não fique sozinho. Tenha companheiros, tenha amigos, tenha irmãos, tenha parceiros. O texto diz, meus amados, que o rei Ezequias reuniu os líderes e tomou conselho com os príncipes, com os varões. Coisa linda! Era rei. O moço tinha acabado de renovar toda a estrutura religiosa em Israel. Deus estava com ele. Deus estava com o rei Ezequias. Mas mesmo sabendo que Deus estava com ele, mesmo tendo essa convicção, está lá no versículo 8, ele reuniu amigos para compartilhar da luta. Aqui fica a primeira lição para nós, irmãos. Quer vencer as estratégias infernais, quer vencer as estratégias do inferno, quer vencer as palavras malditas, se una a alguém, busque alguém, ore com alguém, tenha parceiros de oração, tenha amigos de oração, chame pessoas para estar com você. Não entre na guerra sozinho, vá para a batalha com outro. Qual é o seu parceiro de oração? Qual é a sua parceira de oração? Você pode ter o seu esposo, a sua esposa, mas qual é o seu parceiro de oração aqui na igreja? Estou falando de parceiro de oração. Estou falando de gente relaxada não. Olha aqui para mim. Aqui. Estou falando de gente relaxada não. Gente que ora de verdade. Gente que ama o reino de Deus. Gente que ama a igreja de Jesus. Gente que ama a causa de Deus. Gente que ama a causa do Senhor. É desse tipo de gente que eu estou falando. Se abraça. Se une a essa pessoa. Compartilhe a sua luta. Compartilhe a sua dificuldade. Compartilhe a sua batalha. E Deus vai olhar não apenas para um, Ele vai olhar para 2, 3 em unidade. Há uma diferença grande de olhar para um, olhar para 2, 3 em unidade. Quando Deus olha para 2, 3 em unidade, Ele está vendo um. Coisa linda, coisa maravilhosa, irmão. Quer vencer a estratégia? Não lute sozinho. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Conte comigo. Diz assim para ela, assim para ele: conte comigo. Eu quero ouvir, eu não ouvi ainda. Diga, conte comigo na sua batalha. Eu não ouvi ainda, gente. Diga, conte comigo na sua batalha. Eu estou junto com você. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda estratégia do céu para vencer cartas infernais, palavras infernais e estratégias infernais: feche as brechas. Feche as brechas. Deixa eu imaginar com você aqui essa cena.
Ezequias chamou seus líderes, seus varões, e vamos trazer para a nossa realidade assim, de uma forma bela e poética, por que não dizer? Ele faz assim uma roda de oração, pede 1, 2, 3 para orar. De repente pede um mais maduro, pede um diácono para orar, o intercessor diz: olha, nós precisamos de uma estratégia, o inimigo está avançando, ora aí, irmão. Aí levanta aquele clamor: Senhor, nos dá uma estratégia, Senhor, nos dá uma estratégia, Senhor, nos dá uma estratégia, o inimigo está avançando, nós precisamos do Senhor. Aí isso contagia, daqui a pouco 3, 4, 5 está orando, e aquele clamor, aquele fervor de clamor, aí o Espírito Santo vem e traz a estratégia. Feche as brechas. Sabe o que o rei Ezequias fez? Em Jerusalém tem um rio chamado Gihon. Esse rio sai de dentro da cidade para fora. Presta atenção nisso. Ele sai de dentro para fora da cidade. O que está acontecendo com Senaqueribe? Ele está alimentado, ou se alimentando da própria lavoura de Israel, por fora, e bebendo da água de Israel. Qual é a estratégia? Fecha a brecha. O que o rei Ezequias fez? Ele cavou nas rochas cisternas profundas e desviou o curso do rio para dentro das cisternas. De maneira que as águas, elas foram desviadas para dentro da cidade, tão somente para dentro da cidade. Ou seja, Senaqueribe e o seu exército que estava por fora, começou a ficar sem água. Sem água, recuaram. Sabe o que alimenta o diabo? As fontes que saem de dentro de nós para fora. E muitas vezes essas fontes não são fontes de águas limpas. São palavras torpes. São palavras de reclamação. Palavras de murmuração. Senso crítico. Irmãos, senso crítico. Tem que tomar muito cuidado. A gente não pode confundir exortação com senso crítico. Demasiado. Exortar é quando você quer falar alguma coisa para alguém, para levantar essa pessoa, para que ela seja abençoado ou abençoada. São fontes de águas que saem de dentro de nós, águas que alimentam o inimigo. O que a gente precisa fazer? Fechar a brecha, para que as águas sejam tão somente as águas profundas, que vão brotar dentro de nós, que vão fluir dentro de nós. E essas águas, elas vão sair sim, mas elas vão sair para abençoar pessoas. E eu já disse que o fluir do Espírito não é para você, o fluir do Espírito é para o outro. Mas quando essas águas, elas são águas amargas, são águas que são frutos de coisas ruins que estão dentro de nós, a gente precisa fechar a brecha para que tão somente possa fluir dentro de nós águas vivas que vêm do Espírito Santo. Amém, amados? Fecha a brecha. E deixa o Senhor limpar qualquer coisa que está dentro de você, que tem alimentado o inimigo que está fora de você. Terceiro, estratégia do céu para vencer cartas do inferno, palavras do inferno, estratégia do inferno. Renove seu ânimo e se prepare para a guerra. Esse você vai precisar falar.
Renove seu ânimo e se prepare para a guerra. Diga comigo, renove seu ânimo. Eu quero te ouvir, irmão. Diga, renove seu ânimo e se prepare para a guerra. Meu Deus. Poderia ser o teu contrário. Se prepare para a guerra, renove seu ânimo. Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou sobre si na praça da porta da cidade, e falou-lhe ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Eles se prepararam para a guerra e renovaram o ânimo. Tem dia que bate aquele desânimo na gente, não é verdade? E por que bate o desânimo? Bate desânimo porque a gente não está conseguindo enxergar a vitória. Bate desânimo porque nós estamos sendo pressionados. Mas o texto vai nos dizer que Ezequias cobrou o ânimo do povo. Ezequias levantou torres de vigília, fez outro muro, fortificou Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. As duas coisas trabalharam juntas. O que? Armas e ânimo. Armas e ânimo. Armas e ânimos. E ânimo são coisas que trabalharam juntas contra o inimigo. De onde vem o ânimo? O nosso ânimo vem na certeza, preste atenção nisso, por favor. O nosso ânimo vem na certeza de que Deus está nos cercando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vou repetir, de onde vem o nosso ânimo? O nosso ânimo vem da certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Daí vem o nosso ânimo. E de onde vêm as nossas armas? Da palavra. Da palavra de Deus. Eu vou te dar 3 exemplos de armas. Primeiro, fé. Segundo, jejum. Terceiro, unidade. Percebeu? Ânimo e armas. Armas e ânimo. O inimigo pode vir, porque eu estou preparado. Se ele entrar, é porque Deus vai deixar. E se Deus deixar ele entrar, é porque nós vamos usar as armas. Se ele não entrar, a gente sai com as armas. E se a gente sair com as armas, ele vai fazer o inimigo ser derrotado, porque ele está ao nosso redor. Aleluia. Meu Deus. Deus é a nossa muralha. Deus é a nossa muralha. E por trás da muralha que é Deus, Ele tem nos dado armas para vencer o inimigo. Só não usa quem não quer. E por isso que cai no desânimo. Em torno da sua vida tem uma muralha poderosa. Essa muralha é o próprio Senhor. Estamos escondidos nele. Salmo 91. Aleluia. Nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Aleluia. Ele tem nos dado armas espirituais para vencer o inimigo.
Louvado seja Ele. Última estratégia que eu quero compartilhar com você para a gente orar. Estratégia do céu para combater cartas do inferno, palavras do inferno e estratégias do inferno. Apresente seu clamor. Apresente o seu clamor. Está lembrado do capítulo anterior, 31, que a gente não leu? Não dá para ler? O capítulo anterior leva o povo à santificação e à fidelidade. Isso aqui é uma construção espiritual, de guerra, lógico, espiritual. Preste atenção, olha a construção. Judá estava em idolatria. Ezequias assume o trono, ele limpa o templo, ele leva o povo para Deus, ele restabelece a unidade, ele restabelece o serviço, a adoração, a santificação. O inimigo avança. Eles compreendem que precisam de estratégias. Então eles começam a orar, a buscar. Deus dá a estratégia, Deus vai dando a estratégia. E à medida que eles estão orando, buscando a estratégia, Deus vai trabalhando, até que Ezequias chama o povo para clamar. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Depois você lê, eu vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. Está lá no segundo livro dos Reis. É a mesma história de Ezequias. É o texto paralelo a esse. Ezequias, pois, tendo recebido as cartas das mãos dos mensageiros, ouça isso, e tendo lido, subiu à casa do Senhor e estendeu sua mão perante ele. Aleluia! Vou repetir. Ezequias recebe as cartas, versículo 17, o texto paralelo a esse, segundo Reis 19. Ezequias, pois, quando recebeu as cartas das mãos dos mensageiros, tendo a lida, subiu à casa do Senhor e estendeu a sua mão perante ele. Sabe o que Ezequias fez? É porque não tem aqui uma... Me dá um coisa de folheto de dízimo aí. Pega, Josimar, para mim, por favor. Aí, magro. Isso aqui é santo, né, irmão? É só como ilustração, por favor, isso aqui é santo. Imagine você que isso aqui é um envelope de carta. Ouça isso. Imagine isso aqui é um envelope de carta. Aqui dentro tem a carta de Senaqueribe. Carta intimidatória. Profana. Carta que está vilipendiando o povo de Deus. Diga comigo, Ezequias. Diga forte, Ezequias já estava preparado. Já estava preparado. Mas o que ele faz? Ele abre o envelope, tira a carta que está dentro do envelope, vai para onde? O texto que nós lemos, vai para onde? Vai para onde, gente? De novo, eu vou ler. Ezequias, pois, tendo recebido as cartas das mãos do mensageiro, tendo lido, subiu a... Diga comigo, a casa do Senhor. O que ele fez? Pegou a carta, chamou o povo e disse assim: Senhor, está aqui essa carta, está aqui essas palavras.
elas são malditas. Ela afronta o Senhor. O Senhor é Senhor dos senhores, é Senhor dos exércitos. Essa carta está aqui na tua mão, Senhor. Eu estou falando assim, irmãos, de uma maneira muito simples para você. Isso aqui é clamor. É clamor. Eu não sei se você sabe, clamor faz parte da essência da igreja, no sentido de ser igreja, uma igreja de oração. Clamor não é você fazer assim: Deus, Senhor dos exércitos, eu estou aqui na sua casa, sou tão coitado, eu preciso do Senhor. Isso não é clamor não, irmão. Bota no Google significado de clamor. Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que está na beira do abismo e tem alguém querendo empurrar, e ela sabe que tem alguém por perto, ela vai fazer isso? Ei, você que está aí por perto de mim, vem cá me ajudar. Ela vai fazer isso? Ela vai fazer o quê? Gritar, clamar. O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. E quem está com ele? O profeta. Então diga comigo. Diga forte, irmão, por favor. Diga santificação. E fidelidade. Mais clamor. Tem agir de Deus. Amém, irmão. O que é que acontece? Eles estavam preparados, não estavam? Precisou guerrear? Não. Deus levantou um anjo e guerreou por eles. Nessa luta não tereis que pelejar. Aqui está o segredo, irmãos. O segredo é se santificar, ser fiel, estar preparado e clamar que Deus age em nosso favor. Ele vai agir em teu favor. Ele vai agir em meu favor. Ele vai agir em nosso favor. Quando verdadeiramente o seu povo clamar, e seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e clamar aos céus, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora do povo de Deus clamar. Está na hora do povo de Deus abrir a sua boca e clamar, porque Deus vai responder do céu. Ei, não existe cenário nenhum que você possa construir ou que alguém possa construir que seja maior do que o cenário do povo de Deus santificado, do povo de Deus preparado e do povo de Deus clamando. Não existe cenário maior do que esse. O cenário verdadeiro é o povo de Deus santificando, o povo de Deus sendo fiel, o povo de Deus se preparando com as suas armas, o povo de Deus clamando e Deus agindo. Esse é o cenário verdadeiro. Fique em pé. A igreja santificada, o inimigo poderá até tentar avançar, mas a igreja santificada e preparada, as armas do inferno irão cair por terra. Deus irá agir. Deus sempre agirá em favor do seu povo. Feche seus olhos, porque parece-me que o momento nos pede um clamor, mas não
O momento não pede, em primeiro lugar, um clamor. O momento nos pede uma reflexão. Se de fato, quem vai clamar está santificado e conectado com os céus. Vou repetir com seus olhos fechados. O momento pede um clamor. Esse momento pede um clamor. O que vai acontecer da agora para frente no Brasil e no mundo pede clamor, independente de qualquer quadro sociopolítico, econômico, não importa. O momento pede um clamor. E nós temos que clamar. Mas antes do clamor, irmão, o momento pede uma reflexão. Qual reflexão? A do capítulo 31. Como é que está a sua casa? E quando eu falo casa, eu falo templo do Espírito Santo. Está santificado? Como é que está a sua casa? Está limpa? Como é que você está na presença de Deus? Você está servindo a Ele? Como é que está a sua vida devocional? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Você está preparado para a guerra? Está preparado para a guerra? Você tem armas? Você usa as armas que Deus deu à igreja? Está preparado? Tem usado as estratégias que Deus tem nos dado? Então desculpa. Por isso que você tem perdido para o inimigo. Porque o inimigo no capítulo 31 não aparece, ele só aparece no capítulo 32. Ele aparece no capítulo 32. Mas por que ele aparece no capítulo 32? Porque no capítulo 31, Ezequias e o povo está se santificando. O capítulo 32 é o contra-ataque do inimigo, é a ira, é a raiva do inimigo. O diabo está com muita raiva de quem se santifica, de quem busca, de quem está na presença, de quem serve. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que fez Ezequias no capítulo 31 se santificar, é o mesmo Deus que no capítulo 32 se levantou para proteger seu povo e dar ao seu povo a vitória. A grande questão é se você tem vida no capítulo 31. Porque se você tiver vida no capítulo 31, Deus vai se levantar a teu favor. Deus vai te dar a vitória. Deus será o seu Senhor. Deus vai fazer com que anjos sejam amando dele. Anjos guerreiros a teu favor. Deus vai te dar grandes vitórias. Essa é a questão. Então eu quero orar por você, para que depois possamos fazer um grande clamor pelas famílias, pela igreja e por nossa nação. Mas eu quero orar por você primeiro, para saber se a sua casa está uma casa limpa, uma casa que agrada a Deus e que irrita o inimigo. Porque uma casa santificada, uma casa limpa, uma casa cheia do Espírito agrada a Deus e irrita o inimigo. Quero orar primeiro por você, irmão. Feche os seus olhos. Eu sei que santificação não é um momento como esse, não é um momento de culto. Não é um momento de culto que a sua vida será plenamente santificada. Aliás, a santificação é um processo mesmo. Mas aqui nesse momento na casa de Deus, é sim um momento para você abrir o seu coração. Porque a limpeza começa por um coração quebrantado e aberto. Quer abrir seu coração para Deus entrar e fazer uma faxina, para Deus santificar você? Vamos orar. Permita-me ter duas orações. A primeira, você vai levantar a mão se você quer mais da santificação de Deus.
Levanta aí a sua mão se você quer. Deus, essas mãos estão erguidas. São corações de servos. São filhos do Senhor. São casa do Senhor. Habitação do Senhor. Limpa, purifica, transforma, edifica, no nome de Jesus. E prepara teus filhos para grandes guerras, mas sobretudo para grandes conquistas. Agora você vai abrir seus olhos e vai dar a mão quem está ao seu lado. Agora a gente vai clamar. Agora a gente pode clamar. Agora a gente pode clamar. Levanta a mão do seu irmão alto assim. Bem alto. Eu estou falando com você aqui o capítulo 31 e 32. As minhas orações é do capítulo 31 e do capítulo 32. Aconteceu do 31, agora vai acontecer do 32. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, contempla uma igreja santificada na tua casa nesta manhã. Contempla o teu povo purificado nesta manhã. Contempla o teu povo santificado na tua presença. Contempla teu povo cheio do Espírito Santo, com armas espirituais, preparado para a guerra. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para as nossas famílias, olha para dentro das nossas casas, olha para dentro da tua igreja, Senhor. E todas as palavras, todas as cartas infernais, todas as estratégias infernais, Senhor, nós apresentamos a Ti agora. E no nome de Jesus, nós declaramos: caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos por nossa nação, Senhor. Oramos por esse país. Nós não dependemos de um homem para que essa nação seja movida pelo Senhor. Nós não dependemos de um chefe de executivo. Nós não dependemos de Supremo Tribunal Federal. Nós não dependemos de deputado federal, de senador, de governador, de prefeito, de vereador. Nós dependemos tão somente do Senhor. Nós dependemos da mão do Senhor para nos conduzir. Nós dependemos do poder do Senhor, da autoridade do nome de Jesus Cristo. É assim, Deus, nós colocamos nossa nação, nós colocamos a igreja do Senhor, e nós te pedimos, Deus, levanta anjos, traga anjos, ó Deus, e que os anjos estejam agora voando sobre nossa nação, voando sobre esse Brasil, e que eles esparrame brasas vivas de fogo, brasas de fogo sobre nossa nação. Aviva, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, e que o Evangelho de Jesus avance, que o Evangelho de Jesus avance. Nós oramos, Senhor, traga poder sobre essa nação, poder do alto, poder dos céus, poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Assim que tu me